em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. É com você, minha amiga, a Glaci. Continuando nessa sintonia, nessa vibração, vamos passar então a palavra ao nosso irmão Gilson para que ele faça a prece inicial. Muita paz, meu irmão, muita luz no teu caminho. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer comumente o dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Garcia. Peço até perdão, porque comecei a gravar, mas já estava na metade. Mas é assim mesmo, faz parte do show. Quando é o meu dia, é desse jeito. Então, a gente vai continuar com os nossos pensamentos e agradecendo a Deus a vida, o ar, tudo que Ele nos deu até hoje, até mesmo os nossos problemas. Agradeçamos, como fez o apóstolo Paulo. E Deus conceda-nos, então, um evangelho de muita paz, de luz, de muita vibração boa. E a gente vai, a leitura é, continuando com o capítulo 5, do item 28 ao 31, para quem quiser depois fazer o evangelho em casa, fazer, e cada um tem a sua forma de interpretar, vocês perdoem qualquer ruído, viu? Tem um netinho meu aqui querendo dormir. Ou pensando que quer, né? Então, bem-aventurados os aflitos. E o item é exatamente o verdadeiro silícios, provas voluntárias. 28 ao 31. Um homem está agonizante, vítimas de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido-lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para daí retirar
a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos, em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. Aqui a gente para, a gente já faz até reflexões, né? Quantos e quantos diz assim, eu mesmo cheguei a conhecer, que eu chamava ela até de tia Gladys, era uma senhorinha, que ela foi descoberta o lúpus nela, né? Ela tinha... Gente, eu falando com o microfone desligado, era isso mesmo? Oxe, o meu microfone estava desligado, incrível. O seu telefone está ligado, Glauci. Mas está ligado agora, mas estava desligado. Não, tá, todo mundo estava lhe escutando, até o choro do menino. Oxe. Pois então, tia Gladys, ela foi descoberta o lúpus com 36 anos de idade. Os médicos deram a ela 6 meses. Isso aqui eu começando por esse exemplo. E o bom é que gente, cada leitura eu vou lembrando de uma coisa, ou vai me dando, vão me dando aqui lembranças, intuições, para me lembrar de fatos, não é histórias, é fatos, né? E ela, deram 6 meses de vida a ela, por conta do lúpus. Ela só tinha teve 2 filhos, né? Tinha marido, tinha uma tanto que vai lá pelo sofá com um pouquinho, eu saio já. Aí, aí tu liga lá o climatizador. Aí quando o marido dela, ela foi descoberto o lúpus, então ele disse muitas vezes que logo ela ia e tudo, e sabe, e começaram então um preparatório. E passaram-se algum tempo, tipo, ao invés de 6 meses que o médico deu, passaram-se mais de anos. Com 2 anos, ela perdeu o esposo. Com mais ou menos uns 5 anos depois, ela perdeu a mãe dela. E ela viva, com lúpus, né? E assim foram acontecendo, né? Foram acontecendo os vários irmãos, foram acontecendo várias desencarnações e ela ficando. Gente, ela veio desencarnar no ano que o Kennedy desencarnou. Para você ter uma ideia. Ela, de 36, ela foi para 87 anos. Então, ninguém pode simplesmente chegar e dizer assim, eu vou finalizar porque é chegado o momento, porque há sempre uma esperança. Há sempre como dizem, um segundo do segundo tempo para cada um de nós. Ontem nós estivemos lá no hospital aqui, eu fiquei olhando para aqueles que estavam todos entubados, né? E eu fiquei olhando, eu digo, quantos não estão a família chorando, aquela coisa toda, porque entuba a gente acha que é o fim, muitas vezes não é. Né? Então, diz aqui, quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo, a vida é a saúde. Não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser
para ele da maior importância. Por que ignorais as reflexões que poderia fazer seus espíritos nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem lhe poupar um relâmpago de um arrependimento? Olha aí. Em questão assim de um estalo, nós podemos nos arrepender de tudo que nós fizemos. O materialista não vê senão o corpo e não tem nenhuma conta da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírito que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Olha que coisa linda. Isso foi dito por São Luís, Paris, 1860. Então, quando ele fala que esse minuto pode lhe poupar na vida futura, é quando a gente simplesmente desencarna, né? Que a gente passa aquele filme, primeiro a gente chega lá, a gente perde totalmente as recordações, a memória, eu digo por experiência que eu já tive, esses desdobramentos, não são muito bons, mas eu já tive. E então, mas a gente lembra compassivamente, no meu EQM eu também tive, a gente lembra compassivamente das coisas, e a gente pede alguns minutos. Eu pedi foi tempo. Eu pedi ainda para continuar falando. E graças a Deus eu tive a oportunidade estou tendo a oportunidade de estar aqui. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil? Olha só, que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo sempre é de abreviar sua vida e, por conseguinte, há suicídio da intenção, se não for de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e desculpar aos seus próprios olhos. Aqui a gente tem um grupo de suicidas, né? Então, é muito complexo esse assunto de você abreviar sua própria morte, é muito complexo esse assunto de você não ver que Deus te dá um ar natural, te dar a vida, onde muitos buscam, onde muitos tentam e já não estão mais conseguindo. E quando, às vezes, consegue dar cabo da vida, aí chega o arrependimento. Por que que eu fiz isso? Por quê? Mas Deus não perde ovelha nenhuma. Para alguns dos desencarnados, talvez suicidas, que estejam nos ouvindo, busque a luz, porque Deus não perde ovelha alguma. Ele não olha os fatos em si, ele olha as consequências que o levou. Como ele fez com Judas, ele faz com qualquer um de nós. E se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer. Porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo a fazer por antecipação, e sem pesar o sacrifício da sua vida. Se isso é necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Também São Luís, Paris, 1860. Obviamente, né? Se nós estamos bem e a gente procura um meio de tirar a vida, dando como se tivesse, como é que eu até tenho dizer, não subestimando a inteligência de Deus, porque é subestimar a inteligência de Deus. Se ele sabe de todas as coisas, sabe de nossas necessidades, sabe de tudo da gente, sabe ele conhece o nosso íntimo.
Então, nós não estamos enganando a Deus. Estamos enganando a nós mesmos. Quando a gente fala aqui, a gente lembra das pessoas que muitas vezes, pois eu vou dizer uma doença que é o mais prático. Eu estou com diabetes mesmo, então eu conheço pessoas que dizem, agora eu vou chutar o balde, eu vou comer de tudo, porque eu estou no final da vida mesmo. Isso é suicídio. Literalmente um suicídio. Aí Deus não está vendo, Ele não está sabendo por onde começar, por onde ir, qual o caminho. É igual aquela passagem quando Jesus mostrou, chamando Pedro para ser seu discípulo, e Pedro sem entender, e Pedro tentando pescar e não conseguia. Aí Jesus, o tempo todinho, mostrando que era do outro lado para pescar. E ele não entendia. Assim somos nós. Tem uma passagem que, por incrível que pareça, eu até abri aqui, foi até agora, abri agora mesmo, não foi nem eu, foi o ventilador, que eu estou com mais ventilador aqui para ver se dá conta, que diz assim, quando vamos ao médico, ele nos prescreve determinado remédio. Nós seguimos as orientações que nos desejamos curar. Às vezes o remédio é amargo, às vezes precisamos de uma cirurgia, de um regime drástico, mas tudo fazemos para restabelecer a nossa saúde. O mesmo ocorre com Jesus. Ele é o nosso médico espiritual. Olha que lindo. E nos prescreve uma série de remédios que estão no nosso evangelho, os quais nos protegem contra a doença da felicidade. Quantos de nós não estamos, muitas vezes, buscando remédio para a nossa angústia, para a nossa depressão? Quanto muitas vezes nós encontramos no Evangelho? Abriu o Evangelho, abriu uma página de Emmanuel lendo todo o Mateus, abriu a página de Emmanuel lendo todo o João. Gente, é fantástico. Eleva os nossos pensamentos. Por mais aflições, por mais tribulações, por mais tempestades. Né? Imagina essa catástrofe que foi, acho que hoje, no Paraná. Mas Deus sabe de tudo. Nada é por acaso. Nada está no acaso. Ele sabe de tudo, sabe das nossas necessidades, sabe do nosso merecimento. E o que nós precisamos passar para aprender ainda, o que nós ainda não aprendemos. Quantas vezes o médico nos diz, você precisa mudar de vida, mudar seus hábitos alimentares, mudar a maneira de encarar os problemas, precisa dormir mais, precisa fazer exercícios. Com Jesus é a mesma coisa. Ele diz aqui, ele nos diz no Evangelho, você precisa parar de ter ódio, você precisa parar, precisa perdoar, você precisa amar tudo que o cerca, começar por você mesmo. Olha aí, não dá cabo da vida por qualquer coisa. Precisamos nos amar. Procure viver em harmonia com o mundo que o cerca, começando por você. Transforme problemas em soluções. Demonstre a sua fé durante as tribulações. Aceite as pessoas como elas são. Aceite a vida como ela é e faça dela uma experiência bonita. Essa parte aqui que eu abri aqui, aleatoriamente, é do livro de João Carlos de Lucas, Alguém Me Tocou. Então, gente, quando Deus nos mostra todos os caminhos, porque ele nos mostra, como ele mostrou a Tobias, como ele mostrou a Jó, foi tirando tudo, mostrando pela fé, para ver a fé de Jó. Ele também estuda a nossa fé. Aí diz aqui, um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio.
mas devotamente a abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter a certeza? Quem disse que é o momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver com a boca de um canhão? Frequentemente, ela pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal, também dito por São Luís, Paris, 1860. Então, aqui é muito claro, olha, eu adoro a parte espiritual, porque ele nos esclarece com mais leveza, com mais serenidade, coisas que nós não podemos mudar. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, o tempo todo aqui ele falando em resignação. O tempo todo aqui ele mostrando a gente que por mais difíceis, por mais complicado, por mais seja aquele que está do seu lado, aquele que chega e faz acontecer de baixar a sua cabeça e você em silêncio sair. Quantas vezes não nos ocorre situações dessa maneira? E você, para não se endividar, olha aí, não se endividar, você sai em silêncio. Saia, simplesmente faça como Chico Xavier, finja ter um copo de água na boca e não fala, mas também não guarde rancores. E diz aqui, esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Olha aí o que eu acabei de falar. Nós temos que ser submissos à vontade do Criador, né? Porque com essa vontade, a gente já tendo um pouquinho, um cisquinho do conhecimento, né, de busca, que nós estamos aqui, nós não estamos por um acaso, nós não estamos simplesmente buscando e nada estamos aprendendo. Com certeza alguma coisa está se eternizando dentro da gente, internalizando dentro da gente. E é com essa fé, é com essa vontade de crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, que a gente vem aqui todas as noites, aprendendo a cada dia, porque não é a gente dizer assim, não, a Glaci, seu Arlindo, Margot, todos fazem o evangelho, devem ser as pessoas já santas. Que nada, nós somos os piores. Somos nós que falamos, somos nós quem primeiro escutamos. E muitas coisas é para nós mesmos. Muitas coisas nós ainda não aprendemos. Eu estou falando de nós, mas é nós em geral. Quantas coisas nos vêm, nos pega de surpresa, achando que nós não, eu tô com o Evangelho, então eu já sei do Evangelho, eu sei da prece de Cáritas, eu sei da prece do Dr. Bezerra de Menezes, aí vai, né? Aí de repente, fazer igual o mestre lá, o espírito, o inferiorzinho que quis brincar com Jó, né? Vem uma rasteirazinha, né? Que nos dá, porque a vida nos dá rasteira. Então, e a gente ali, sem a vigília, sem a oração, sem a prece, a gente cai feito uns tolos. Por quê? Porque faltou a vigília, faltou a prece, faltou a fé, faltou a confiança, faltou a esperança. E então diz aqui, esse exemplo de poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, essa parte aqui é do Evangelho. Eu peguei aqui rapidinho de um outro livro, Vivendo o Evangelho, uma parte que diz assim, minha gente.
O corpo agonizante é a travessia para a dimensão espiritual. Olha só, um corpo agonizante quer dizer uma tempestade, um sofrimento, é uma travessia para a dimensão espiritual. E eu estou. Está engraçado. Alivie com o recurso possível o desconforto do irmão que se despede da ramagem terrestre, mas não alegue compaixão para se lhe abreviar a vida, pois quem age assim desconhece a misericórdia de Deus, recua diante da aflição alheia e, mais do que amor ao próximo, o que tem é amor a si mesmo. Aí diz mais, a vida é o campo de batalha, onde muitos combatentes agem com intenções suicidas. Olha aí. Quantas pessoas nós achamos, não, é porque tem que ir, muitas vezes está em depressão. Não, pois pode me botar no nome para ir para a guerra, me bote aí. E né, às vezes nem os familiares sabem, não veem, não conhecem, não olham nos olhos, não escutam, não deixam falar. Muitas vezes por falta de uma fala, por falta de um ouvido, nós chegamos a ver tantas famílias se desfazendo, tanta esperança perdida. E diz aqui, estrada em reparo, sinalizações abundantes, motorista irresponsável, convivência social, apelos de toda espécie, exageros e dependências. Não há dúvida de que a experiência do corpo físico é luta constante. Quando tem uma passagem, acho que não me estou lembrando aqui qual é a parte, mas Jesus disse assim, eu não vim trazer só felicidades. Aliás, no início ele diz, eu não vim destruir a lei, eu não vim para... Enfim, no início ele diz tudo como se fosse o contrário. Mas no fundo, ele diz, pega a tua cruz e segue-me. Quer dizer, é nas nossas aflições que nós o encontramos, é nas nossas tempestades que nós o encontramos. Ontem, nessa nossa passagem pelo hospital, gente, é gratificante essa passagem lá, mas, ao mesmo tempo, nos deixa uma reflexão e sem tamanho, é sem palavras, é ímpar. Muitas vezes, nós passamos por situações e a gente diz, meu Deus, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não falo aqui nesse hospital, e olha que é coisas, mas vá lá na Liga do Câncer. Vá, você vê que seus problemas, a sua tempestade, a sua onda é fichinha. Nós não sabemos o tamanho, a dimensão da dor do outro. E quantas vezes a dor do outro está próximo de nós? Quantas vezes a dor do outro está deitado do nosso lado? Eu disse deitado, mas pode ser deitado e façam a simulação que quiserem. E diz aqui, o exemplo espalha o perfume da resignação com que você vive. Se vocês lerem o livro de Leon Diniz, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mostra muito como nós temos que pensar, da forma que nós temos que agir, da forma que nós temos que buscar melhorar o mais e mais. E o maior sacrifício, quem foi que fez? Foi Deus entregando o seu filho para o crucifixo. Sabe como é, meu Deus? A crucificação. Aqui eu abri no livro de Roteiro Sistematizado, que diz assim, as aflições são resgates perante a justiça divina. E às vezes a gente diz assim, eu conheço uma pessoa, ligeiramente falando, que é bem interessante, sempre que eu converso com ela, é até aí de Natal, sempre que eu converso com ela,
Ela diz assim, ela só me chama de Helena. Helena, minha filha, eu fui tão boa filha, eu fui tão boa esposa, eu fui uma mãe exemplar. Por que que eu ainda sofro tanto? Eu sofri do meu esposo, eu sofro dos meus filhos, por que que eu sofro tanto? Eu olho assim para ela. Eu digo, agradeça a Deus esses sofrimentos, porque é a bonificação da tua vida atual, é a experiência da tua vida atual. Agradeça, agradeça cada sofrimento, cada passagem dessas experiências, desses desafios. E aqui diz, decorrentes de erros do passado, aceitá-las com resignação é quitar-se. Olha aí, é você calar diante daquilo que está te matando. Cala com resignação, com confiança, esperança, fé, como fez Jó. No entanto, blasfemar, adiar o pagamento e contrariar novos débitos. Olha aí. No entanto, quando a gente. Eu tinha muita coisa para ler, mas primeiro foi o vento aqui do ventilador que não me deixou, mas eu também fui ler contando algumas experiências. Mas uma coisa eu digo para vocês: nós estamos numa escola ou num hospital, mas eu gosto de falar escola. Por quê? Porque é na escola onde nós aprendemos, é na escola onde nós passamos de ano. E aqui, cada ano é uma passagem, né, para o nosso futuro. E então, eu peguei aqui uma reflexão rapidinho antes do meu louvor, que diz: remar sem perder a fé na vida. Seguir sem desacreditar nas coisas boas, sem desanimar nos dias ruins, sem temer as inconstâncias do destino, caminhar acreditando nos sonhos, na missão, em tudo que te faz feliz, confiar fielmente no propósito de Deus. Então, o elixir de tudo é a plenitude, é a tua paz. Nada sem paz nós não conseguimos. E eu digo, se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, e é bem-aventurado, e ele não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. E é com esse refrão que a gente entrega, então, nas mãos do nosso Pai, a nossa vida, a vida de todos os nossos irmãos do todo o planeta. Esses que estão passando por maiores aflições, mais que nós. Nós achamos que estamos no fundo do poço, mas vamos olhar para a vida do que está atrás, que a gente vê que nós não estamos no fundo do poço. E ele só dá a cada um aquilo que podemos carregar. Creiamos, confiamos, tenhamos esperança, porque ele está lá de braços abertos a nos aguardar. Ele aguarda cada um de nós. E o nosso irmão maior, governador planetário, continua a nos dar exemplo, continua a nos direcionar, continua a nos mostrar, continua a nos dar a intuição de fazer o melhor, de ser melhor hoje do que fomos ontem, como costuma dizer o nosso irmão Gilson. E melhor amanhã se tivermos o merecimento de estar aqui amanhã. A Maria Santíssima, Virgem de Nazaré, põe no teu colo todos aqueles aflitos que nós não conhecemos, mas que tu os conheces. Todos aqueles que estão mais que nós, porque nós não temos problema, mãe. Nós não temos. Quando olhamos para a vida daqueles tão buscando o ar e não mais conseguem.
Olha para aqueles que estão muitas vezes nos presídios injustiçados, esquecidos também pelas famílias, esquecidos pela justiça da terra. Olha, Mãe Santíssima, por aquelas mães que abortam, que abortaram, que mataram. Olha por todas as mães, por todos os pais. Olha por todos nós. Agradeçamos, Pai, a vida, os nossos talentos, de aquilo está hoje falando, de quando não precisar falar, calar, de quando precisar entregar os ouvidos para alguém, entrega, mas tira aquela pessoa do suicídio, da depressão, da angústia. A doutora Bezerra de Menezes, meu muito agradecimento por tudo na minha vida, por tudo. Digo como cada um deve dizer. Agradeçamos a todos os mensageiros de luz que aqui se fazem presente todas as noites, intuindo 50% do que falamos. Que Ele quer a cada um de nós melhor do que fomos ontem. Chegarmos lá com nossa mala, nossa necessaire, cheia de atitudes boas, benévolas, com resignação, perdoando, amando, consolando, compreendendo. Obrigada a todos vocês por hoje, por sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos vocês. Que assim seja, muita paz. E então, com todas essas palavras, com toda essa prece, a gente pede, então, ao irmão doutor Bezerra de Menezes, a João Cecílio da Costa, toda a Irmandade. E também faça uma limpeza em todos os lares, tirando energias deletérias, ainda que estejam nos nossos círculos vizinhos, nos nossos vizinhos, por todo o planeta Terra. Que sigam a luz, irmãos, que sigam as luzes. Olha para o teu redor e veja os irmãozinhos prontos para levar para as colônias e restaurar, ressignificar, reviver, continuar. E com isso a gente encerra o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade, sabendo que nós não podemos mudar muitas coisas, com sabedoria para confiar e acreditar nas coisas do tempo de Deus. A fé para seguir adiante. E a grandeza de espírito para perdoar sempre. Sempre. Muita paz e muita luz a todos. E até amanhã no mesmo horário, graças a Deus. Paz e Boa luz para noite, todos nós, até que amanhã. tenhamos uma boa noite e um Boa abraço noite, até fraterno. amanhã. Boa noite, até amanhã a todos. Até Fiquem amanhã. com Deus, até Até amanhã. amanhã. Uma Aparecida, boa noite.